Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E até que enfim, o técnico Mano Menezes tem tudo aquilo que ele queria. A gente vai falar sobre a preparação do Inter para o jogo contra o Nacional lá em Montevidéu na próxima quarta-feira. O que o Colorado precisa fazer para ficar bem na Libertadores, quem tá voltando, quem segue de fora e pode voltar só depois da data FIFA. E Edson Mendes, colega de Ener Valencia de seleção equatoriana, falou sobre a vinda do atacante a Porto Alegre para o Internacional. Ele confirmou que Valencia será jogador do Inter. Você vai assistir isso aqui e a gente também vai falar sobre o encerramento da Liga Turca para Ener Valencia, os espetaculares números do novo reforço do Internacional. E ele pegou uma boa colocação na briga pela chuteira de ouro na Europa. Eu tô te contando os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tá certo, pessoal? Bom, o Internacional que se representa amanhã no CT Parque Gigante, hoje é folga, os jogadores chegaram hoje no início da tarde em Porto Alegre, amanhã é reapresentação do CT Parque Gigante e o Colorado passa a pensar no Nacional de Montevidéu, jogo na quarta-feira à noite lá em Montevidéu, no Uruguai, penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional que é líder do grupo B com 8 pontos, seguido pelo Independiente Medellín em segundo e o Nacional em terceiro com 7 pontos. Então o Nacional vai pro tudo ou nada querendo vencer o Internacional. Caso vença o Inter, a tendência é que o Independiente Medellín vença o Metropolitanos. Metropolitanos não venceu nenhuma até aqui, o único time da Libertadores que não venceu até o momento vai ser o saco de pancadas do grupo, a tendência é que perca para o Independiente Medellín. Aí iria Nacional e Independiente Medellín a 10 pontos, e o Inter teria que vencer o Independiente Medellín aqui em Porto Alegre, seria obrigado a fazer isso, sendo que o Independiente Medellín também viria a Porto Alegre tentando a classificação. Então vai complicar se o Inter perder para o Nacional. Tem que também jogar uma final de Copa do Mundo na quarta-feira lá no El Gran Parque Central. Pessoal, em relação ao time, o Mano tem muito que comemorar, porque ele tem falado nos últimos jogos sobre o grande número, o elevado número de desfalques que ele tem até na equipe titular. E ele teve mais uma vez, é verdade, contra o Santos, teve também contra o América Mineiro e ele falou muito sobre isso também em relação à eliminação do Internacional. Olha só, quem é que tá voltando pro jogo contra o Nacional? O goleiro John, que pertence ao Santos e não jogou por isso o jogo do último sábado. Rodrigo Moledo, que por conta de desgaste físico ficou em Porto Alegre, não tem lesão constatada. O volante Gustavo Campanharo, que estava suspenso, levou o terceiro amarelo contra o Bahia e por isso não jogou ontem contra o Santos. E o atacante Pedro Henrique, que pelo que eu vi no bastidor, e de fato o Inter divulgou dessa forma e não é longe disso, ele não tem lesão constatada. Ele teve um desconforto no tornozelo esquerdo porque ele tomou um pegão no jogo contra o América Mineiro e o Inter preferiu dar uma segurada nele, pelo que eu sei até ali sentiu uma dor também próximo da região do tendão e por isso o Inter preferiu não colocar ele no jogo de ontem contra o Santos. Então John, Moledo, Campanharo e Pedro Henrique, 4 jogadores retornando, tá? Mercado e Maurício devem seguir no departamento médico, os dois que tiveram lesão lá no Clássico Grenal, os dois ainda teriam mais uma semana de recuperação, o Maurício por conta da luxação no ombro direito e o Mercado por conta de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Os dois já estão trabalhando, é verdade, no gramado do CT Parque Gigante com a preparação física. Mas vamos lá, se o Inter acelerar bem, até pode ser que estejam contra o Nacional, mas eu acho muito difícil, tá? Eu tô apostando neles retornando pré-data FIFA, retornando no jogo do domingo. Jogo do domingo que vem dia 11 contra o Vasco da Gama, 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio. Se os dois não voltarem contra o Vasco, aí é só depois da data FIFA no dia 22 contra o Curitiba no Couto Pereira, que vai ser o retorno pós-data FIFA entre 12 e 20 de junho, tá certo? Vitão, que até sentiu o tornozelo quando entrou no jogo contra o Santos, ele já tinha sentido contra o América no seu retorno, ele voltou uma semana antes do previsto, teve uma entorse no joelho esquerdo, então é natural ele sentir essas dores, mas não preocupa. E até deverá ser o titular ao lado do Moledo, porque o Nico Hernandes, que tá muito bem, é verdade, contra o Santos pra mim foi um dos melhores em campo, tá suspenso, ele foi expulso contra o Metropolitanos na última rodada da fase de grupos da Libertadores e tá fora. Então vamos lá. John, Moledo, Campanharo e Pedro Henrique voltando, Mercado e Maurício devem seguir de fora, Vitão não preocupa e o Nico Hernandes está fora. Então Mercado, Maurício e Nico Hernandes de fora, John, Moledo, Campanharo e Pedro Henrique voltando ao time titular do técnico Mano Menezes. Já imaginando esse provável Inter de John no gol, Bustos na lateral direita, Moledo e Vitão a dupla de zaga e René na lateral esquerda, Campanharo e Johnny a dupla de volantes, Pedro Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano no comando de ataque.
Eu não descarto um Inter mais resguardado contra o Nacional, tendo o Igor Gomes na lateral direita ao invés do Bustos, que até não foi bem no jogo contra o Santos, e até, quem sabe, o Rômulo sendo mantido. Ele foi bem ontem, o Mano gostou da atuação dele, e aí o Pedro Henrique voltando, mas começando esperando no banco, e mais uma vez 3 volantes, como a gente viu ontem. Ontem a gente viu contra o Santos Rômulo, Johnny e Depena, quem sabe Rômulo, Johnny e Campanharo. É uma possibilidade para o jogo contra o Nacional lá em Montevidéu. O Mano falou sobre atuar lá em Montevidéu como jogou o primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Um Inter que atacou e criou muitas oportunidades contra o Nacional naquele jogo que terminou em 2-2, tá certo? Pessoal, no último vídeo aqui do canal eu falei de informações de mercado de transferências, uma indenização que o Inter vai receber nos próximos dias de um lateral que está acertando, um ex-lateral do Inter que está acertando com o clube lá na Europa, a situação e a boa notícia em relação a Bruno Mendes, o meia que o Internacional pode acabar buscando que está livre no mercado, o plano B para Cuejar que o Inter já tem conversas em andamento, e vocês vão assistir então o último vídeo que eu falo mais sobre isso. E eu quero falar aqui agora sobre quem vai chegar com certeza. Ener Valencia, que hoje fez sua penúltima partida, com a camiseta do Fenerbahçe. Perdeu a última rodada da Liga da Turquia, em que o Fenerbahçe foi o vice-campeão, o campeão foi o Galatasaray, que hoje ganhou do Fenerbahçe por 3-0. Esse jogo foi lá na casa do Galatasaray. O Ener Valencia foi titular, mais uma vez começou a partida, não balançou as redes, foi 3-0 para o Galatasaray, mas ainda assim o Ener Valencia terminou a temporada como o artilheiro da Liga Turca, com 29 gols. E na disputa da chuteira de ouro, que é aí chuteira de ouro da Europa, ele ficou em 8º lugar, tá? 8º lugar, olha só a lista, tá? Tem Haaland como primeiro, Harry Kane do Tottenham como segundo, Mbappé como terceiro, Lacazette do Lyon da França em quarto, Osimhen, que foi campeão, o nigeriano campeão italiano com o Napoli em quinto, Jonathan David do Lille da França em sexto lugar, Robert Lewandowski do Barcelona em sétimo e o Ener Valencia em 8º. Isso contabiliza gols, em que competição ele fez os gols, assistências e todos esses números. Agora, desses 8 primeiros em que o Ener Valencia é o 8º, em números de gols, ele só ficou atrás do Haaland com 36 e do Kane com 30, porque ele tem 29 gols lá na temporada na Europa. Números surreais do próximo reforço do Internacional, que vai chegar em julho. Ainda tem um jogo para fazer no dia 11 contra o Istambul pela final da Copa da Turquia, para fechar lá a temporada como campeão e vir para o Internacional pós-data FIFA. E sobre Ener Valencia, o Jackson Mendes, volante equatoriano do São Paulo, que atuou contra o Grêmio e perdeu por 2-1 nessa rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi abordado pela nossa Michele Silva, produtora da Rádio Bandeirantes, Rádio TV Bandeirantes, e a Michele conversou com o Jackson Mendes sobre Ener Valencia. Olha só o que ele falou. A possibilidade do Ener Valencia de jogar no Internacional. Tá sabendo de alguma coisa? Tu mantém contato com ele? Sim, eu hablo a veces con él, sabe algunas cosas del tema selección. No me ha comentado nada sobre todavía si es seguro o no. Me imagino él y su agente lo están manejando de la mejor manera. No sé, sobre el club, sabes, según tú sabes normal, el club a veces está ahora que veníamos con un crecimiento diferente, ¿sabes? Perdimos de aquí, más creo que tenemos que continuar trabajando, son cosas que pasan. Tenemos que seguir trabajando para lo que viene adelante. Você mantém contato com o Valencia depois da Copa? Sí, como te digo, siempre estamos en contacto con él. Esperamos que se den las cosas. Si viene para aquí a Brasil, obviamente sería, como digo, cosas de la gente ahí, pero no me ha comentado nada si es seguro o no es seguro. Mas anima ver ele vindo para cá jogar aqui no Brasil? Sí, como te digo, son cosas que también depende de él, de su familia, cómo se sienta. No sé cómo estará el contrato de él ahí en Europa, más bueno, sí, esperamos que se viene a Inter porque va a ser muy bem-vindo aqui, né? Esse Jackson Mendes, volante do São Paulo, equatoriano, parceiro de Ener Valencia, falando. Mais defensivo, que conversa diariamente quase com o Ener Valencia, mas que não sabe de vinda pro Internacional. Mas a gente sabe, o Ener Valencia tem um pré-contrato já assinado para chegar no meio do ano com o Colorado, tá certo? Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações aqui que a gente volta para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.